Olá pessoal, nosso canal Comunicação é Tudo, e hoje tratando de um assunto que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você. Eu quero abordar hoje sobre a importância da utilização da nossa voz. A comunicação como um todo é formatada por vários aspectos. Aspectos psicológicos, enfrentando medo, aspectos físicos relacionados assim ao corpo, a expressão corporal, a expressão facial. Também na parte intelectual, relacionada à estruturação do pensamento, começo, meio e fim. E em especial, o nosso assunto de hoje, que é falar sobre a voz. Porque um dos pontos fortes da comunicação é o conteúdo, a maneira como você elabora, estrutura e expõe os seus pensamentos. E outra forma, não menos importante, é a forma, é a maneira como você transmite as suas ideias, os seus pensamentos e as suas emoções. E a nossa voz, nessa importância como um todo, ela mostra muito mais do que apenas o conteúdo, do que a informação. Por exemplo, a nossa voz transmite as nossas emoções. Nossa voz transmite a nossa origem, conforme a região, né? Conforme a maneira como nós entendemos as pessoas, nós identificamos que a pessoa, em função de regionalismos ou estrangeirismos, se é de outra cidade ou até de outro país. A profissão, muitas vezes, uma pessoa que fala muito sobre economia, aqueles termos mais técnicos do economês, tradicionalmente economês, identificamos então que a pessoa é economista, ou é advogado, ou qualquer que seja o hobby ou o interesse da pessoa sobre uma determinada informação ou carreira. E há muitas características da nossa voz. Por exemplo, nossa voz tem volume, tonalidade, velocidade, pausas, ritmo, cadência, sonoridade, musicalidade, teatralização, dicção. Olha só quantos elementos há e que todos eles funcionam simultaneamente. Daí a importância do estudo e da prática para que possamos cada vez mais melhorar e estruturar a nossa voz, não só para que as pessoas entendam claramente, mas entendam de forma integrada, de forma congruente. E os problemas são vários. Por exemplo, há aquelas pessoas que têm dificuldades relacionadas à dicção, não abrem a boca para falar, e a sua fala é truncada, fechada, porque imagina uma pessoa falando parecendo um verdadeiro ventríloco. Não dá, não é verdade? Aquela pessoa que quando fala, então, a sua voz fica limitada assim, não se entende claramente o que ela diz, porque os sons não são claros. E quando a pessoa então abre a boca para falar, ela pronuncia de forma clara, o A é A, o B é B, não é A, B, C, D, ou seja, com a boca fechada. A pessoa pronuncia claramente os sons das sílabas e das palavras. Outro problema muito comum também são aquelas pessoas que falam muito depressa. E na medida que ela fala depressa demais, como eu estou tentando fazer agora, só para demonstrar, ela fala depressa, ela fala muita coisa, tem muita coisa, o pensamento que funciona muito rápido, ela tenta transmitir na velocidade do pensamento, a velocidade do pensamento na velocidade da fala, ou seja, acaba falando de forma linear e perde a qualidade da dicção. E as pessoas não entendem direito aquilo que está sendo dito. Outro problema também é quando há pessoas que falam muito baixinho, né? A pessoa fala tão baixinho que você não consegue ouvir aquilo que ela está dizendo. É muito comum isso, tanto que ao telefone, por exemplo, escuta, dá para você falar um pouquinho mais alto, ou até pessoalmente, num grupo, numa reunião, aí a pessoa mais que ela vê esse som para ela aumentar o volume, ou estamos com problemas aqui, deve ser o meu aparelho, deve ser o seu aparelho, mas, ou seja, a pessoa simplesmente fala muito baixinho. Ou aquelas pessoas que exageram, falam muito alto, talvez seja uma questão de alguma deficiência auditiva, então faz com que ela fale baixo ou alto demais. E também um dos grandes problemas é a incongruência. Quando ela fala, ela diz uma coisa, mas a sua voz diz outra totalmente oposta. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, um exemplo. Bom, gente, hoje eu estou muito feliz. E eu estou feliz porque recebi logo cedo uma notícia que me deixou exultante de tanta alegria, de tanto contentamento, de tanta felicidade. Tem uma coisa errada, não é verdade? Ela diz uma coisa, mas a maneira de dizer mostra outra totalmente diferente. Uma pessoa assim, bom, gente, hoje eu estou numa tristeza que vocês nem imaginam, né? Então, e fica incongruente, porque as pessoas do outro lado ficam sem saber o que está acontecendo. O que pode ser feito em relação a isso? Mas toda essa abordagem para mostrar o quão é importante a utilização da nossa voz. Por isso, algumas sugestões de exercícios. Um deles é você contar histórias. A contação de histórias é um dos excelentes recursos para você perceber o quão é importante fazer pausas, destacar certas palavras, envolver as pessoas emocionalmente.
E na medida que você cria esse processo empático na utilização da sua voz, a sua fala fica forte, fica poderosa. E usar certas palavras, sim, com poder, dizendo claramente aquilo que você está querendo dizer. Esse conjunto de informações também faz com que você possa treinar através das leituras. Leituras teatralizadas são excelentes recursos, é um excelente recurso para você aprimorar as minúcias, os detalhes da sua voz. Pegue um texto, pode ser um texto qualquer, mas dê preferência um texto que seja, por exemplo, um texto de teatro, no qual há personagens interpretando as emoções, ou um texto que fale sobre poesias. É um excelente recurso você fazer leituras de poesias, porque você destaca certas palavras. Um pequeno e simples exemplo de uma poesia que me lembro agora, de Fernando Pessoa, que fala assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança que, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Fica bonito, fica interessante, porque a fala, a pausa, o ritmo, a cadência, os destaques dão vida à fala. Agora, imagine como muitas pessoas fazem, sem vida, falando de forma linear, falando umas 2 frases apenas para você perceber o quão é diferente. Por exemplo, o meu olhar é nítido como girassol, tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, de vez em quando para trás. Quero falar com você, então, é que comece a prestar atenção na sua voz. Perceba as qualidades que você já possui e perceba aqueles aspectos que precisam ser trabalhados para que você possa continuadamente aprimorar essa habilidade. Eu tenho a certeza que um comentário como esse, uma simples observação como essa, já pode fazer mudanças muito significativas no seu jeito de falar com as pessoas. Comece a observar as pessoas que você gosta na televisão, no rádio, no filme, ou seja, pessoas que desenvolveram a arte, a habilidade de nos encantar com a utilização da sua voz. E, obviamente, você também é uma dessas pessoas que, se já faz isso, muito bem, parabéns. Se não faz ainda, trabalhe nessa direção, porque você vai encantar, envolver as pessoas, além do conteúdo, com uma excelente forma de transmitir aquilo que você quer transmitir para as pessoas. Fica um abraço, entre aqui no nosso canal, indique para os seus amigos, seus colegas, e assim todos vocês e certamente seus amigos poderão se beneficiar com essas dicas, com essas informações, com essas orientações que eu tenho para te oferecer. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!